Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 36. Assim trabalharão Bezaleel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo ofício para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tem ordenado. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. E receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então, todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era bastante para toda a obra e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim com querubins, obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. Ligaram 5 cortinas, uma com outra, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniram as cortinas uma com outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram da mesma medida. Uniram 5 dessas cortinas à parte, e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de golfinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 colcheiras, unidas uma à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 debaixo de outra para as 2 colcheiras dela. Também para o segundo lado do tabernáculo, o que dá para o norte, fizeram 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo, no lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas, do mesmo modo se estendendo até a primeira argola em cima.
Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim, havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e os outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobriu de ouro. Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice o fizeram. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriram de ouro, e os seus colchetes fizeram de ouro, e fundiram-lhes 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes. E de ouro cobriu os seus capitéis e as suas faixas, e as suas 5 bases eram de bronze. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez-lhe uma moldura de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. Também fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez também um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam sobre os seus 4 pés. Junto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. Fez também estes varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros com que se haviam de oferecer as libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Igualmente, no outro braço, 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. Mas na base central havia 4 copos, a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas.
Também havia um cálice debaixo dos 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça com a haste, e o todo era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. De madeira de acácia fez o altar do incenso, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, tanto a face superior, como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para com eles se levar o altar. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio. Para o lado meridional as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20 e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional as cortinas eram de 100 côvados, e as suas colunas eram de 20 e 20 as suas bases, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental as cortinas eram de 50 côvados, as suas cortinas eram de 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Do mesmo modo, para o outro lado, de um e de outro lado da porta do átrio, havia cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4, e 4 as suas bases, todas de bronze,
e os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e as suas faixas. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do tabernáculo, e as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez colchetes para as colunas, e cobriu os seus capitéis, e fez-lhes as faixas. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor.